boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Elevando a Deus, a Jesus, esta prece, nós pedimos, Senhor, a vossa presença, a vossa proteção para o nosso estudo de hoje, que a espiritualidade superior possa estar presente, nos amparando uma vez mais. E em nome de Deus, de Jesus, está iniciado o nosso estudo desta noite. Então, muito bem, vamos lá. Hoje nós iremos estudar, estamos estudando o tomo 1, o módulo 1. Hoje, pontos principais da doutrina espírita. Quais são os pontos principais da doutrina espírita? Então, vamos estudar. Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, item 6, trata dos pontos principais dos ensinos transmitidos pelos espíritos superiores. Ressalta, primeiramente, que os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmo pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Então, lá no Livro dos Espíritos, o item 6, na introdução, nós temos esse ensinamento aqui, onde os espíritos superiores vêm falar dos principais pontos, a ensinos dos espíritos. Um deles, eles falam que eles são os próprios seres que comunicam conosco, eles se dão o nome de espíritos ou gênios. E ele diz também que esses espíritos são, muitas vezes, dos homens que encarnaram aqui na Terra, que viveram aqui na Terra. E aí ele ainda diz que eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal. Então, está lá no Livro dos Espíritos, na introdução. Passa em seguida a resumir esses pontos principais. Então, hoje nós vamos ver quais são os pontos principais da doutrina espírita, Quais são esses ensinamentos que a doutrina espírita prega? Isabel Cristina, você está aí presente? Boa noite, seja bem-vinda. Então, um dos ensinamentos, o primeiro, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, Deus é tudo isso. Deus é eterno? Sim, Deus é eterno, Quando a gente fala em eterno, vem à nossa mente aquilo que não teve nem início e nem fim, É imutável. Deus, ele se transforma igual nós que nos transformamos, que estamos nos modificando? Não, Deus não é imutável. Ele é imutável, ele não muda, ele não se transforma.
Deus é imaterial. Ele é essa matéria que a gente conhece? Não, não é. Deus é único? Sim, só existe Ele. Deus é onipotente? Sim. Deus é soberanamente justo e bom. Então Ele é justo. A justiça de Deus, ela é perfeita. Ela dá a cada um o que é seu, né? Jesus Cristo veio explicar para nós o que é justiça, como ser justo, né? E Deus também, Ele é bom. Nós vamos aprender também que Deus é bom. Deus não castiga, Deus não é mau, né? Deus não pune. Não tem nada disso. Aprendemos também sobre Deus, que Ele criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, quem que criou o universo foi Deus. E o universo abrange todos os seres. Os animados, né? Quem são os seres animados? Os vegetais, os animais, os homens, né? E inanimados, o que não são animados. Nós temos o que? Os minerais, né? E os materiais e imateriais. Então tudo, Deus criou o universo e tudo que tem no universo. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo. E os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Então, o mundo material é o nosso mundo físico. O mundo imaterial é o mundo dos espíritos. É o mundo espírita, o mundo espiritual. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, esse ele é primitivo, ele é o normal. Por quê? Porque o planeta Terra é passageiro. Ele vai existir e vai chegar um dia que ele não vai existir. Ele vai se acabar, ele vai se decompor. E o mundo espiritual não. Então, por isso que ele é primitivo. O que é primitivo? É onde iniciou, de onde originou. Então, é o mundo espiritual. Pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, ele pré-existe. Ele já existia antes, né? E ele vai sobreviver a tudo. O mundo espiritual está aí. O mundo carnal, o mundo físico, esse é passageiro. Mas o espiritual, não. Quer falar alguma coisa? O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então, o mundo corporal é secundário. Ele é pós o mundo espiritual. O espiritual é primitivo, né? Como se tudo se originasse ali. E nós temos o mundo físico, o mundo material. Então, se não existisse o mundo material, isso não altera no mundo espiritual, né? Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, os espíritos, eles revestem um corpo de carne temporariamente, um corpo físico temporariamente, né? Esse corpo material, ele é perecível. Ele tem um tempo X. Ele vai se decompor, ele vai acabar, né? Vai voltar ao pó. Então, cuja destruição desse corpo é a morte. E com isso, o que acontece com o espírito? Ele desliga do corpo e ele fica livre. Ele tem a sua liberdade quando há a morte do corpo de carne. Ele fica livre desse corpo de carne. Entre
os diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Então, enquanto nós temos diferentes espécies de seres corpóreos, né? Diferentes. Nós não temos aí os reinos. O espírito é criado simples e ignorante. Começa lá no mineral, vamos falar. Ele vem se desenvolvendo, elaborando, né, o seu espírito. É uma elaboração durante esse período, que ele passa pelo reino mineral, vegetal, animal e chega no hominal. Então são vários tipos, né, dessa matéria. Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Então, antes da gente reencarnar na espécie de homem, hominal, a gente ainda não é espírito. Nós somos o quê? Nós somos aquela elaboração, está elaborando o nosso espírito. Quando a gente reencarna, né, na raça humana, no homem, hominal, é quando nós ali temos o nosso espírito, a nossa individualidade, né? Nós iniciamos isso onde? Lá no mundo primitivo, no homem sapiens, nos homens sapiens, né? A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, quando a gente fala a alma, nós estamos falando de um espírito que está encarnado num corpo aqui. Está aqui reencarnado no corpo de carne, tá? Há no homem 3 coisas. Nós possuímos, quando encarnados, 3 elementos. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, o nosso corpo físico, nosso corpo de carne, né? O nosso corpo material. 2, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então, aí nós temos quem? O nosso espírito. A alma, ela está, ou ser imaterial, ela está encarnada num corpo de carne, tá? E temos um terceiro elemento, o laço que prende a alma, quer dizer, o espírito ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Então, nós temos esse outro elemento. Então, nós temos o corpo físico, corpo de carne, nós temos a nossa alma ou o nosso espírito, né? E temos o nosso perispírito, que é um terceiro elemento que vai unir o nosso espírito, a nossa alma ao corpo de carne. A morte é a destruição do invólucro mais grosseira. Então, a morte é a destruição de quem? Do corpo de carne. Morre o corpo de carne, que é o invólucro, o envoltório mais grosseiro, nosso. Os 3 elementos que possuímos. O espírito conserva o segundo, que ele constitui um corpo etéreo, invisível para nós no mundo normal, porém que pode... Deixa eu arrumar aqui, porque eu fiz cirurgia de catarata, meu olho ainda não tá legalzinho, né? Então, a gente com uma dificuldadezinha para poder ler. Então, o espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, morre o corpo de carne, o nosso espírito permanece.
e o nosso perispírito acompanha o nosso espírito. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Então, o espírito, ele não é um ser abstrato, indefinido, não. É possível vê-lo, ele é real, e é possível ele ser visto, ouvido ou sentido através do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Então, os espíritos têm diferentes classes, porque ninguém é igual a ninguém. Nós somos únicos no universo. Não existe alguém com o meu grau evolutivo na mesma estágio igualzinho a mim. Não existe. Cada um de nós, cada espírito é único, né? Então, nós estamos com várias diferenças. Em moralidade, em inteligência, né? Então, em sabedoria. Então, a gente é diferente. Não pode não, nós somos diferentes. Nós somos únicos, cada espírito é cada um espírito. Os da primeira ordem são os espíritos superiores. Então, nós temos uma hierarquia dos espíritos. Espíritos mais evoluídos e vai vindo até os espíritos que estão no início dessa escalada evolutiva. Os espíritos da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Então, olha só, essa aqui é a nossa meta, é aonde nós temos que ir atingir um dia. Um dia seremos essa categoria, estaremos nessa categoria de espíritos aqui. Espíritos puros ou anjos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Então, nós temos essa categoria dos anjos, espíritos puros, e depois vai descendo até chegar na nossa categoria de espíritos. Nós somos imperfeitos. Nessa categoria, nessa hierarquia dos espíritos, na escala espírita, nós somos espíritos imperfeitos. Nós ainda estamos aqui bem no começo da escala. Nós ainda não somos espíritos evoluídos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Então, ninguém fica perpetuamente estacionário em uma categoria, não. Deus tem meios de fazer com que a gente evolua, que a gente avance, que a gente caminhe. Nós não ficamos parados, tá? Então, assim, se a gente não vai por bem, aí vem a dor, vem o sofrimento e faz a gente caminhar, né? Esta melhora se efetua por meio de encarnação, que é imposta a uns como expiação e outros como missão. Então, todos se melhoram, ninguém fica parado.
Nós temos as vidas sucessivas para evoluir, para crescer, para aprender. É através das vidas da reencarnação. Então, algumas pessoas, a reencarnação é uma expiação, está expiando algum débito de vida passada, né? Alguma coisa que mancha o nosso espírito, está ali, alijando, está ali, expurgando. Outros vêm em missão, vêm em tarefa, vêm para trabalhar, vêm se dedicar a um grupo, a uma família, a uma sociedade, né, a um país. Então depende de cada um, do grau de evolução de cada um, tá? A vida material é uma prova que lhe cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Então, através da vida material, é uma prova. Aqui a gente estuda, é uma escola. Nós aprendemos desde pequenos, sempre tem alguém para ensinarmos, né? E vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos passando a nossa vida terrena. Alguns têm provações. É prova da doença, é a prova da pobreza, é a prova da riqueza, é a prova da beleza, né? Então, a prova da maternidade. Então, cada um tem um tipo de prova. E essa prova, esse tipo de reencarnação vai fazer a gente evoluir, crescer. A gente vai sair daqui melhor, vai evoluir, vai ter uma melhora em nós. E é através das vidas sucessivas. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde sairá para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Então, quando a gente morre o corpo de carne, quando nós deixamos, né, o corpo físico, a alma retorna ao mundo dos espíritos. E lá ela ficará um tempo estudando, descansando, se preparando para renascer novamente em outra vida, em outra existência material. E ela passa na espiritualidade, na erraticidade, por um tempo. Ali ela fica num tempo, como espírito errante, descansando, preparando para poder reencarnar novamente. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então nós teremos muitas encarnações, é até aprender. Isso aqui é igual a gente ir para uma escola. A gente começa lá no prézinho, maternal, no jardim, e nós vamos vindo, crescendo, amadurecendo, evoluindo e passando pelas séries, né, da escola, até chegarmos na faculdade, até fazermos os mestrado, doutorado, pós-doutorado, até atingirmos o máximo, né, no nosso estágio educacional. Assim é a nossa vida. Nós vamos reencarnando várias e várias vidas até a gente se aperfeiçoar, né? A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar-se no corpo de um animal. Então, nós temos filosofias que pregam, que falam que o homem, que o espírito reencarna num cachorro, numa vaca, num boi. Isso não é verdade. No espiritismo, nós aqui com os espíritos aprendemos, o espírito ele só reencarna na forma humana, o ser humano.
As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas, nunca regressiva. A gente sempre progride, evolui, caminhamos para frente. Nós não regredimos, não. Às vezes a gente fica estacionário, né? Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então, avançarmos rápido ou lento depende de cada um de nós. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, o universo não é só habitado o nosso planeta Terra. É habitado há muitos mundos no universo. Milhões, milhares, bilhões. Mundos mais adiantados que o nosso, mundos iguais ao nosso e mundos inferiores ao nosso. Então, os espíritos, eles reencarnam, né, nesses mundos, nas reencarnações. E elas são progressivas. Sempre nós vamos evoluir, dar um passinho para frente, nunca para trás. Mas a rapidez depende de nós, né? É igual o aluninho estudioso, aplicado, que faz tudo, ele passa de ano e vai embora. Aquele que é preguiçoso, mentiroso, não faz, fica para trás, vai levando bomba, vai repetindo o ano, tem que refazer. Aquilo que você não aprende certinho, tem que refazer de novo, porque tem que aprender. Então, assim é as vidas sucessivas, né? Se nós não nos esforçamos, se nós não aprendemos, nós temos que voltar e refazer aquele tipo de encarnação. Aquele tipo de estudo, lugar que a gente reencarnou, tem que fazer de novo. Por quê? Porque ficou mal feito, não aprendeu certinho, né? Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. Então, é toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, os espíritos, quando eles desencarnam, eles ficam na erraticidade, no mundo espiritual, que é um mundo que interage com o nosso mundo corpóreo. Não é que eles vão para um lugar e ficam naquele lugar como se estivesse ali preso, não. Eles podem ir em muitos dos lugares. Tanto é que aqui onde estamos hoje, existe uma outra dimensão espiritual que se liga com a nossa dimensão corporal, física. E esses espíritos estão aí, junto conosco, nas ruas, em todos os lugares, nas praças, nos lares. Então, esses espíritos, eles estão em todos os lugares. É igual falou aqui, eles estão muitas vezes, é uma população invisível, mas que se move em torno de nós, junto conosco. Está aí, ao nosso lado, né? Fala-se que existe 9, 10 espíritos para um encarnado. Então, a população desencarnada ela é maior do que a encarnada. Então, tem muito espírito, os desencarnados. Os espíritos existem incessantemente, exercem incessante ação. Que hora já é? Meia hora. Fazer 1 hora. O estudo é 1 hora. Os espíritos exercem incessantemente ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento.
e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicáveis ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. Então, os espíritos, como eu disse, desculpa aí, como eu disse, os espíritos é uma dimensão que se interliga do mundo físico ao mundo espiritual. Eles estão aqui, à nossa volta. Eles estão aqui, eles interagem conosco. Então, eles exercem uma ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Então, eles agem em nós, eles interagem conosco, eles sugestionam pensamentos na nossa mente. Eles estão constantemente em ligação conosco. Então aqui ele fala que os espíritos, eles atuam sobre a matéria, eles atuam no nosso pensamento. Então eles são o quê? Uma potência da natureza, é uma força, né? E eles podem causar muitos fenômenos explicados, inexplicáveis no nosso mundo físico. Hoje nós estudamos a doutrina espírita, estuda a ação dos espíritos na nossa vida física, aqui na nossa vida material. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Então, os espíritos desencarnam, muitas vezes os nossos familiares, conhecidos, inimigos. Essa ligação conosco continua essa ligação, ela não se rompe, não se perde. Muitos deles desencarnam e ficam na nossa casa. Muitos que nos odeiam vão agir para nos prejudicar, para nos levar à derrocada moral, física, material. Por quê? Porque eles querem se vingar. E eles percebem que eles morrem o corpo de carne, mas o espírito é vivo. O espírito continua vivo e eles continuam agindo. E lá eles são mais livres para agir na nossa vida. Porque a gente não os vê, né? Muitos não os vê, não os percebem. E eles agem em nós muitas vezes nas obsessões. Os maus nos impelem. Aí diz assim: os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Então, os espíritos bons faz tudo isso daqui. Ajuda, sustenta nas provas da vida. Eles estão ali do nosso lado, dando coragem, sugestionando, intuindo-nos para ser forte. Está ali para nos ajudar. Agora, os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Os maus, eles têm inveja dos bons. Eles têm inveja da gente ser feliz. Eles têm inveja de você ter um bom casamento, um esposo com uma esposa que vive bem. Eles têm inveja de você ter filhos, que esses filhos são harmônicos. Eles têm inveja de você ter uma profissão. Então, os espíritos maus, eles querem a nossa derrocada. Eles são infelizes e querem que a gente também seja infeliz. Eles não querem a nossa vitória, eles não querem a nossa evolução. Eles querem a nossa derrota. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós. A nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Então, essas comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Às vezes eles agem no nosso pensamento, na nossa mente, em nós,
fazendo alguma coisa com o filho, alguma coisa com a esposa, alguma coisa com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão, para nos afetar, para nos atingir, para nos prejudicar. Então isso daqui é uma comunicação, ele está agindo em nós oculta, a gente não vê. Agora existem ações deles ostensivas, que é nítido, é claro, percebe, né? Muitas pessoas escutam barulhos deles em casa, muitas pessoas veem os espíritos, ouvem eles, sente eles. Então aí já é o que? Uma comunicação ostensiva. Então pode ser oculta, que a gente não vê, não percebe, mas eles estão agindo em nós, né? Estão se manifestando ali em nós. Ou pode ser ostensiva, que é uma coisa mais direta, que declarada, né? E aqui ele fala que pode ser uma influência boa ou uma influência má sobre nós. Cabe a nossa revelia. Pode ser boa e pode ser ruim, sem a gente perceber, sem a gente saber, né? Aí ele fala que os espíritos, eles, a gente é que tem que ter juízo para discernir o que é bom e o que é mal, através do nosso pensamento. Se a gente tem um pensamento mal, aquele pensamento de fazer uma coisa ruim com alguém, de prejudicar alguém, aquele pensamento que não sai da nossa cabeça, não é um pensamento nosso, surgiu esse pensamento, e ele não sai da nossa cabeça. Ou um pensamento bom. Então, isso tudo pode ser o quê? A ação deles nos intuindo. Isso vai servir, nós é que temos que discernir. Nós é que temos. É como se a gente tivesse dois amigos. Um amigo bom, que nos aconselha para o bem. E aquele amigo mau que nos aconselha para o mal. A gente vai dar ouvido para um ou para outro. Então, assim também são os espíritos em nós. Eles podem nos aconselhar para o bem ou podem nos aconselhar para o mal. Vai depender de nós discernirmos isso daí. Ou observarmos esses pensamentos que vêm na nossa mente. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Eles podem vir espontâneo, de vontade livre, ou pode vir evocado. Por exemplo, se eu ficar só pensando, uma pessoa desencarnou, eu só fico pensando nele, o que eu estou fazendo? Eu estou evocando, eu estou chamando ele através do meu pensamento. É como se eu ficasse gritando, chamando alguém aqui na Terra. Fulano, fulano, vem aqui. Não, através do pensamento eu estou evocando, eu estou chamando ele. Então a gente pode evocar ou ele pode vir espontâneo. Ele pode nos encontrar, sentir afinidade conosco e ir para nossa casa conosco e ficar lá por um tempo. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Então eles vêm dependendo do quê? Do que a gente, do nosso chamado, do que nós pensamos, da simpatia. Um espírito mau, se ele veio e está conosco, é porque tem alguma coisa má nossa que está o atraindo, está ligando ele conosco. Se o espírito bom vem para ter conosco, é porque nós temos algo de bom que faz a nossa ligação com esse espírito. Então, a ligação nossa com eles depende de nós, é nossa. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero, por parte dos que os compõem, de se instruírem e se melhorarem. Então, os espíritos bons, eles vão ligar conosco se nós formos bons. Se a gente for uma pessoa séria, uma pessoa responsável,
uma pessoa correta, uma pessoa honesta. É esse tipo de espírito que vai ligar conosco. Agora, se a gente é brincalhão, é debochado, é desonesto, é malandro, é imoral, é esse tipo de espírito que vai ligar conosco, né? A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda liberdade entre pessoas frívolas ou impedidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Então é a questão de nós, da nossa afinidade. Se eu quero que espíritos bons afinem comigo, eu tenho que ser um espírito bom. Agora, se eu sou um espírito mau, é mal que vai ficar comigo. É a lei de afinidade. Distinguir os bons dos maus espíritos já está quase acabando. É extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, amiúde, trivial e até grosseiro. Então, dá pra gente perceber a evolução de cada espírito. Os superiores, eles estão sempre voltados para o bem. Eles não perdem tempo com bobagem, com besteira. Não perde tempo com isso. Os inferiores, sim, né? Porque eles têm maus instintos. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica. Então, na máxima evangélica de Jesus, a gente vai saber qual que é a moral dos espíritos superiores. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Então, quando Jesus trouxe esse ensinamento, a gente tem que fazer o bem para os outros, assim como a gente gostaria que fizesse para nós. Sempre fazer o bem, pagar o mal com o bem, né? Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Então, isso aqui é uma regra, né, que se nós adotarmos, nós não vamos nos errar nunca. A gente não vai errar, a gente não vai fazer coisa errada. Porque o que eu quero para o outro é o que eu quero para mim. O que eu quero para mim? Felicidade. Então eu vou levar felicidade. O que eu quero para mim? Paz. Eu não vou levar tormento na cabeça de alguém. Eu vou levar paz. O que eu quero? Saúde. Eu vou levar então coisas boas que traz saúde para as pessoas. Então o que eu quero para mim é o que eu vou levar para os outros. E com isso a gente vai só melhorando. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados, que é o estado de inferioridade e superioridade dos espíritos, correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Então, nós aprendemos também que tudo tem uma consequência. Na vida, nada é sem consequência, sem responsabilidade. Quando nós desencarnarmos, nós teremos que arcar com as consequências das nossas ações aqui na Terra, né? Lá no mundo espiritual, quando desencarnamos, deixamos o corpo de carne, nós prestamos contas a Deus de tudo que a gente fez aqui na Terra, tudo. Família que você teve, um lar, filhos, trabalho, tudo.
tudo que Deus nos dá, a gente vai ter que prestar conta do que a gente fez. Cuidou direitinho? Progrediu? Melhorou? Ou piorou? Ou perdeu tudo que Deus deu? Jogou fora? A gente vai ter que arcar com as consequências quando a gente partir para o mundo espiritual. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar. Não existe mal que a gente faça que seja uma coisa que não tem conserto. Tudo tem conserto. Todo erro nosso pode ter, Deus dá a oportunidade de refazer, de apagar aquela coisa ruim que a gente fez, né? Quando nós tiramos a vida de alguém, quando nós tiramos o ânimo, a coragem, destruímos lares, jogamos pessoas na sarjeta através da maledicência, quando nós tiramos a nossa vida, até aí tudo tem remédio. Tudo Deus dá a oportunidade da gente expiar, da gente refazer. Só que quando a gente segue por esse caminho ruim, a gente vai arcar com as consequências. Se eu tirar a minha vida, eu vou ter que reconstruir essa vida em várias reencarnações, com muito sofrimento. Mas não está perdido. Deus tem paciência conosco. Deus espera-nos. Tudo aquilo de ruim que eu fizer, Deus me dá um talento bom. Me dá uma coisa para mim evoluir. E eu desprezo, jogo fora, não dou valor. Aí noutra vida eu vou reencarnar, eu não vou ter aquilo mais. Aquilo vai me fazer falta, aquilo eu vou ter muita dificuldade. Por exemplo, eu tenho um lar, Deus me dá um marido, me dá uma esposa, me dá uma casa, me dá uma oportunidade com filhos, e o que eu faço? Eu tenho esse lar, estou indo muito bem, tenho meus filhos, tenho meu esposo, tenho minha esposa, mas lá no meio do caminho eu resolvo que eu não quero mais. Eu não quero família, eu não quero filhos, eu não quero responsabilidade, eu não quero esposa, eu não quero esposa. Eu abandono tudo e vou embora seguir minha vida sozinha. Deixo o lar, deixo esposo, deixo filho, deixo tudo. Boa noite, divino, seja bem-vindo. Então, o que vai acontecer comigo? Em outra vida, Deus vai me dar de novo um novo lar? Não, não vai. Eu joguei fora. Agora, eu vou nascer, muitas vezes eu não vou ter um lar, muitas vezes eu não vou ter uma família, eu vou sofrer, o que eu fiz os outros sofrer, eu vou sentir na pele. Isso é a lei de Deus, aquilo que a gente faz é o que volta para nós. Nós aprender a dar valor, aprender a valorizar as coisas, né? Estamos terminando. Meios de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conformemente aos seus desejos e esforços, na senda do progresso, para a perfeição que é o seu destino final. Então, nada está perdido, nada. Tudo nós podemos refazer, Deus vai dar oportunidades, outras vidas, até nós evoluirmos e sermos espíritos anjos puros. Até lá, Deus não desiste de nós. Então, então é isso. Eis assim os pontos principais da doutrina espírita, que serão desenvolvidos no transcorrer desse curso. Então, nós vamos estudar todos esses princípios doutrinários que nós discorremos hoje rapidamente. Nós vamos estudar item por item, minuciosamente. Então, semana que vem, estaremos aqui firmes e fortes. E que todos nós possamos ter uma boa noite,
que possamos voltar para os nossos lares. Estamos em nossos lares hoje, temos a opção de assistir um online, que é maravilhoso, né? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esses instantes, Senhor, em que estamos conectados com a espiritualidade maior para aprendermos novos conhecimentos espirituais. Obrigada, meu Deus, por essas energias de paz, de amor, de saúde que envolve o nosso espírito. Obrigada, Senhor, por todas as messes, todas as bênçãos recebidas, e que os nossos lares sejam limpos, higienizados, que possa colocar, que sintamos pétalas de rosas brancas caindo em nossa casa, nos envolvendo, tocando-nos, todo o nosso ambiente com muita paz. Vamos pedir que faça a barreira magnética em volta da nossa casa, para que espíritos doentes, malfazejos ou familiares não adentrem o nosso lar. É uma cerca que é feita magnética e que Deus coloque um anjo guardião na porta no portão da nossa casa. Livra-nos, ó meu Deus, dos perigos físicos, materiais e dos perigos espirituais. E em nome de Deus, em nome de Jesus, está encerrado o nosso estudo desta noite. Uma boa noite, fiquem com Deus. Até breve, até semana que vem, na quarta-feira novamente. Um abraço fraterno.